Oi, gente, boa noite, sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus, todos vós, os que têm amor à palavra de Deus, sejam bem-aventurados em nome do Senhor Jesus. E eu creio que estarão ouvindo, mesmo que seja a gravação depois, aquelas almas que amam ao Senhor, que desejam a salvação e que querem agradar ao Deus Altíssimo, querem viver agradando o nosso Deus, o nosso Criador. Aleluia, glória a Deus. Então, eu estou gravando esse vídeo na cidade de São Paulo, no bairro Parque Vitória, e eu faço essa live todas as terças-feiras, salvo quando há algum imprevisto, todas as terças-feiras a partir das 20 horas, no meu perfil no Facebook, meu perfil Adelino de Souza Lima. E depois eu compartilho também no YouTube. No YouTube é no meu canal Examinando Versículos Bíblicos. E é o que eu convido você também a fazer comigo agora. Examinar os versículos bíblicos para a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Mas sempre que você for participar de um estudo bíblico, que você for à igreja, ou que você for ouvir pregações, procure pegar a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, você pode baixar uma Bíblia no seu celular. Por exemplo, você pode baixar no seu celular a Bíblia JF, que é interessante, é boa. E bom mesmo é você também comprar uma Bíblia sagrada, né? Eu gosto muito da Bíblia Pentecostal, a Bíblia Pentecostal Almeida Corrigida. Eu não sou muito chegado nessas traduções da língua de hoje, porque tem certas coisas que não batem com as Bíblias mais antigas, que eu acredito que são mais próximas do original. Então, você que não conhece a palavra, que está começando a conhecer, talvez você vai estar vendo uma live, vai abrir a sua Bíblia agora pela primeira vez. Então eu vou fazer uma oração e depois vou fazer um louvor. Dá tempo você procurar a sua Bíblia e achar aí o primeiro texto que nós vamos examinar. Talvez não dê tempo você achar todos eles enquanto eu falo, mas isso é gravado, você poderá rever depois e procurar. Você vai revendo, dá uma pausa, vai na Bíblia, procura e acha. Como você acha as passagens bíblicas? Você acha pelo índice. Então a nossa Bíblia evangélica tem 66 livros. Então como é que você acha o livro que você procura? Você vai no índice. Quase todas as Bíblias têm um índice do Velho Testamento e do Novo Testamento, que é a Bíblia dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. A maioria das Bíblias tem os dois índices no começo da Bíblia. Então, quando você procura um livro da Bíblia, você vai procurar no índice, após o nome do livro, está o número de uma página. Esse número de página é o número do primeiro capítulo, porque também os livros são divididos em capítulos, e os capítulos são divididos em versículos. Então, quando você achar a página do primeiro capítulo, você vai ver um número grande, um número 1, em tamanho um pouco grande, que significa o número do capítulo. Você verá nos parágrafos pequenos numerozinhos, que são os números dos versículos. Então você vai procurar, enquanto a gente ora, enquanto eu ponho o louvor, você vai procurar o livro de Timóteo. 1 Timóteo, porque tem 1 Timóteo e 2 Timóteo, ou seja, você talvez esteja escrito lá 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Então você vai procurar 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Amém? Então, vamos orar, os que estão aí, os que vão procurar meditar comigo, porque eu também estarei meditando, buscando a minha salvação.
Amém? E buscando que outras almas também sejam agraciadas com a salvação que Cristo Jesus deixou para todo aquele que quer e todo aquele que crê. A salvação é de graça. Nós temos que recebê-la. Amém? Deus Altíssimo, glorioso, todo-poderoso Deus, eis, meu Pai, que mais uma vez nos reunimos na Tua divina presença, unidos, Pai, pela fé e unidos pela mídia, mas os nossos corações estão em Ti, Senhor, desejosos que Tu fales aos nossos corações e nos ensine, Senhor, o caminho que devemos andar e que nos ensine como devemos andar. Senhor, a Tua palavra diz para nós sermos santos porque Tu és santo. Tu és nosso Deus, és o nosso Pai. Ora, os filhos terrenos têm o DNA dos seus pais terrenos. Então nós que queremos somos cidadãos dos céus, nós queremos ter o DNA do nosso Pai, a santidade. Aleluia, Senhor. E libera o Teu Espírito sobre nós nesse momento, meu Pai, em mim e em todos que vão estar buscando o entendimento da Tua vontade expressa na Tua palavra. Abençoa todos nós que nós estejamos sendo edificados na Tua santa doutrina. Amém. Graças a Deus. Amém, povo de Deus. Irmã Heloísa, a paz do Senhor Jesus, sejas abençoada em nome de Jesus. As pessoas que eu não falar o nome é porque não apareceu aqui. Eu vou ver depois no Facebook quando eu rever a live. E mais todos que estão vendo, que verão, os que vão receber por compartilhamento, sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Então eu vou pôr um louvor aqui, enquanto os irmãos, as pessoas procuram o livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Amém? Glória a Deus. Se tiver muito alto ou muito baixo aí, alguém me avisa, por favor. Irmã Luísa, me faz o favor, se tiver muito baixo ou muito alto o volume, me avisa, por favor. Há muitos crentes que estão ficando modernos, estão fugindo do culto de oração. Se esqueceram que Jesus mandou orar e vigiar para não cair em tentação. Crente em oração recebe mais, crente em oração se satisfaz. O crente em oração está gozando a paz. O crente em oração resiste muito mais. Tem muitos crentes que não guardam os mandamentos, o coração e o pensamento são muito maus. E quando Deus usa um profeta em seu tempo, ele desonra este profeta de Baal. O crente em oração recebe mais. O crente em oração se satisfaz. O crente em oração está gozando a paz. O crente em oração. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. E quando o crente está entrando em mau caminho, não dá mais crença na palavra de ninguém. No culto público ele chega às 8:30 e na doutrina pode ver que ele não vem. O crente em oração recebe mais. O crente em oração se satisfaz. O crente em oração está gozando a paz. O crente em oração resiste muito mais. Aleluia. Tem muito crente que não gosta de oração, fica com pressa para o culto terminar. O seu pecado é revelado em visão, fica com medo do irmão profetizar. O crente em oração recebe mais. O crente em oração
Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então a letra diz que o crente em oração resiste mais. Nós precisamos orar para que do céu nos venha refrigério e poder para vencermos as tentações. Então nós temos tentações de três formas ou de três inimigos. É a nossa carne, a nossa natureza humana que pende para o pecado, para nos desviar da santificação. Nós temos por inimigo da nossa salvação o mundo, esse sistema do mundo, da sociedade humana, que rejeita as coisas de Deus, não crê na salvação, rejeita e procura impedir que os crentes se santifiquem. E nós temos por inimigo também da nossa santificação Satanás e seus anjos, que já estão condenados. Então, o objetivo deles é passar as unhas em quem dá chance e levar para o inferno. Amém? Glória a Deus. Então vamos meditar aqui na palavra de Deus. Eu creio que hoje, acho que talvez eu faça uma live um pouco mais curta. E nós continuamos esse assunto numa outra ocasião. Sabe por que às vezes eu olho para a esquerda? É que o meu notebook está conectado na televisão para que o volume seja melhor e também o tamanho das letras. E então eu vejo na televisão. Eu olho para a televisão para poder ajustar o som ou ler alguma coisa que está escrito lá que tem a ver com o que nós estamos estudando. Então vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, versículos 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu estou tentando fazer isso. Eu estou tentando obedecer. Estou tentando obedecer esse versículo. Então, o cuidado dele mesmo, no que é que o apóstolo dizia para Timóteo, o presbítero Timóteo? Então, pela palavra aqui, Timóteo era um presbítero jovem e era instruído constantemente pelo apóstolo Paulo. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo fala para ele ter cuidado de si mesmo. Ora, ele tinha que ter cuidado de si mesmo no quê? Para não cair em tentação. Para não cair em tentação, não se desviar para sair da presença de Deus. E também era para ter cuidado na doutrina. Para ter cuidado na doutrina e perseverar. Então era para ele perseverar no cuidado de si mesmo, para não pecar contra o Senhor, para não perder a salvação, e perseverar também, ensinar a doutrina. Era para ele perseverar na obediência, vivendo a doutrina e ensinando a doutrina. E ensinando a doutrina, para que os salvos permanecessem salvos e perdidos tomassem posse da salvação e também morressem salvos. Ele tinha que fazer isto, ter o cuidado de si mesmo e da doutrina. Hoje em dia, como a minha memória não é boa, eu sempre tenho que escrever um esboço e eu fico olhando. Hoje em dia muitos entendem doutrina como sendo somente castigo. Porém, a origem, a etimologia dessa palavra é do idioma grego. Ela é traduzida das palavras didaquê e didascalia, que significa ensino, instrução. Então, muitas vezes é entendido também como um castigo, né? Então, nas igrejas, quando obreiros aprontam, então
ficam em disciplina, né? Quer dizer, então tomou-se também esse sentido de castigo. Mas a origem da palavra é ensino, instrução, né? E podemos entender doutrina também como um conjunto coerente de ideias. Quer dizer, nós podemos entender também a doutrina como um conjunto de ideias harmônicas, né? Dentro de que são fundamentais, são importantes de serem transmitidas, de serem ensinadas. No sistema filosófico, no sistema político, religioso, econômico. Então, os partidos políticos, por exemplo, cada partido tem a sua doutrina. Cada partido tem sua doutrina, a sua visão própria, que às vezes em algum aspecto é parecido com a de outros, mas geralmente tem diferenças importantes, diferenças fundamentais, né? E tem o sistema religioso, né? Quer dizer, no caso nosso, a nossa doutrina não é bem de um sistema religioso, mas sim da vontade de Deus, né? Dos ensinamentos de Deus. Márcio, Deus abençoe, filho. Sejas abençoado em nome de Jesus, seja bem-vindo. E depois você revê, usando a sua Bíblia, para você ter melhor entendimento. Então, no sentido religioso, é um conjunto das ideias de Deus. Né? No sistema religioso, é um conjunto das ideias de Deus, a ideia que Deus tem para nós, para a nossa vida em relação ao próximo e em relação a Ele, para a nossa santificação e salvação. Então, como nós já vimos, nós temos visto em outras lives, sem santificação ninguém verá a Deus, mas também não é possível viver em santificação se a gente não viver em paz com o próximo. Então a palavra diz que é para a gente viver em paz com o próximo e em santificação. Sem isso ninguém verá a Deus, isto é, sem essas duas coisas ninguém será salvo. E se o volume estiver muito alto aí, alguém me avisa, por favor. Nesses últimos vídeos, então, nós temos estudado isso, sobre a santificação. Ora, o caminho para a santificação é a doutrina de Deus. E os alimentos que nos fortalecem nessa caminhada para a santificação é o jejum e oração. Por incrível que pareça, o jejum, embora ele às vezes até enfraqueça o corpo, mas ele fortalece a alma. Ele fortalece a alma, ele fortalece o espírito. Então, o jejum e a oração, enquanto nós buscamos obedecer a doutrina, seguir a doutrina de Deus, nós somos fortalecidos pelo jejum e oração. Mas, bom, muitas vezes você vê um advogado, uma pessoa, uma autoridade, com uma pasta na mão. Advogados, por exemplo. Advogados lidam com muitos processos. O processo nada mais é do que uma pasta que tem uma capa e dentro daquela capa tem muitas folhas daquilo que trata aquele processo. Então cada processo é uma pasta. Então muitas vezes o advogado ele está com uma pasta, dentro daquela pasta tem outras pastas. Um outro exemplo, para quem já tem um pouco de conhecimento de informática. Então nós sabemos que no computador os programas são dentro de pastas. Então tem a pasta principal, que é o sistema operacional. Mas dentro do sistema operacional tem uma infinidade de outras pastas, né? E a Bíblia também é assim. A Bíblia é um livro que dentro dele tem vários livros. Então, no sentido aí que o apóstolo falava para Timóteo, para ele ter cuidado com a doutrina de Deus, é que na Bíblia Sagrada toda ela é doutrina de Deus. Só que nós podemos encontrar subdivisões, pequenas doutrinas no estudo da palavra, né? Nós, por exemplo, temos a doutrina do dízimo e da oferta,
Nós temos a doutrina das pessoas casarem virgens. Nós temos a doutrina da santificação. Então existem várias doutrinas. E nós temos estudado ultimamente aqui justamente a doutrina da santificação, que também hoje é o nosso tema, né? O nosso tema de hoje é Santos na Doutrina. Santos na Doutrina. Então, o caminho para a santificação é a doutrina de Deus. Nós temos que amar a doutrina de Deus, nos submeter a ela, para que nós possamos ser santos. A palavra diz, como nós já estudamos, que sem santificação ninguém verá a Deus, e não dá para a gente conseguir se santificar do jeito que agrada a Deus, se nós não seguirmos a doutrina de Deus que nós encontramos na Bíblia Sagrada, para seguirmos as doutrinas de Deus, né? Para conseguirmos ser santos para o nosso Deus, que é santo, nós temos que nos apegarmos à doutrina dele. Nós temos que mergulhar nas doutrinas. Como mergulhar nas doutrinas? Nós temos que sempre orar, pedindo que o Senhor ilumine nossas almas, que Ele nos dê entendimento e estar lendo, né? Como eu tenho dito às pessoas, nunca se deite sem ler pelo menos um versículo da Bíblia, do livro de Salmos e Provérbios, alguma passagem do Novo Testamento. Geralmente para os novos convertidos, ou para quem ainda não é convertido, tem certas partes do Velho Testamento que são complicadas. Mas você pode sempre ler alguns versículos do livro de Provérbios que são muito educativos, são muito instrutivos para a nossa vida presente e também para nós alcançarmos a vida futura, né? Então nós temos que mergulhar nas doutrinas de Deus, na palavra, e aceitarmos a doutrina, nos submetermos às suas doutrinas de Deus. Então muita gente resiste à doutrina de Deus. A gente tenta ensinar, nós, os que evangelizamos, os que pregam, mas muita gente resiste. Muita gente resiste sem saber que resistindo à palavra de Deus, resistindo à doutrina de Deus, está resistindo a Deus. E Deus é amor, e na verdade o que Ele quer, quando Ele nos induz a buscar a sua doutrina, Ele quer a nossa salvação. Deus só quer o nosso bem, porque nele não há mal. Então muita gente resiste às doutrinas de Deus, mas nós temos que nos submeter a elas. Muita gente não vem para a igreja, não quer saber, principalmente de igreja crente, porque sabem que fazem coisas, têm amor a certas práticas, são apegados a certas práticas que são condenadas pela doutrina de Deus. Às vezes a pessoa nunca leu uma Bíblia, mas já ouviu falar, né? Que crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, que quem é de Deus não faz isso, não é assim, coisa e tal. E eles não querem se submeter à doutrina de Deus. Então por isso não vão à igreja crente e não querem se converter. Mas não sabendo ou não crendo que os que não se enquadrarem, não se submeterem às doutrinas de Deus enquanto vivos e morrerem sem a salvação, sem salvação ficarão eternamente. Então nós sabemos que uma certa igreja aí que nasceu, da tentativa dos judeus e dos romanos de acabar com o cristianismo. Então ela criou um tal de purgatório. E esse tal de purgatório nem na Bíblia dessa igreja existe. Então, mas pela palavra de Deus, pela Bíblia, a doutrina de Deus nos ensina. A doutrina de Deus nos ensina que após a morte segue-se o juízo, que não há possibilidade de salvação para quem morre sem salvação. Então o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará nas trevas. Isto é, Ele é a luz, a única.
Não existe outra luz espiritual para iluminar a alma do ser humano, nem enquanto está vivo e muito menos depois de morto. Então é isso que nós temos que fazer, nos submetermos às sãs doutrinas de Deus que estão contidas na palavra. E nós temos que nos deixar transformar por elas. De vez em quando eu repito uma coisa que aconteceu numa aula da escola bíblica que a gente tinha na igreja, que eu ministrava, pela misericórdia de Deus e do apóstolo. Então, certo dia, eu fui falar numa aula, numa pregação na aula, que muitas pessoas, às vezes as pessoas vêm para a igreja e passado muito tempo, as pessoas não mudam. As pessoas continuam fazendo coisas que faziam antes, o mesmo comportamento, né? Desprezam os outros, insultam e causam problema. Então eu ia dizer que essas pessoas não se deixam transformar pela palavra. Mas antes de eu completar a frase, uma das alunas da escola bíblica, que hoje é a nossa tesoureira na igreja, a diaconisa Adriana, ela, como que adivinhando o que eu ia falar, ela completou: não se deixam transformar pela palavra. E de nada adianta a gente frequentar a igreja, ter religião e não se deixar transformar pela palavra. É tempo perdido, porque a palavra tem as doutrinas de Deus que visam nos purificar, visam purificar a igreja, e a igreja estar preparada para o encontro com Nosso Senhor nas nuvens, como é prometido na palavra. Amém? Então agora, ainda em Timóteo, mas só que agora o livro é o seguinte, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Amém? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aqui, nessa tradução aqui, está faltando uma coisa. Desejarão juntar-se mestres para si mesmos, segundo as suas próprias concupiscências. Eles recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aleluia. Então aqui o apóstolo estava exortando o presbítero Timóteo, ele estava falando para ele: olha, prega a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Ora, era para ele estar preparado para quê? Preparado para ensinar a palavra sem ensinamentos errados, sem cometer heresias. Você de certo já ouviu falar heresia. O que é heresia? Heresia é uma coisa que as pessoas passam como se estivesse na Bíblia, mas não existe na Bíblia. Às vezes até é uma coisa contrária à Bíblia, e as pessoas falam como se estivesse na Bíblia. Então ele tinha que estar preparado para ensinar a sã doutrina, né? E para suportar as reações dos seres humanos, as perseguições, os maltratos, por causa da pregação do ensino da sã doutrina de Deus. E era para ele repreender, corrigir os erros da igreja, né? Então Timóteo cuidava de uma igreja e era para ele repreender os erros das pessoas da igreja,
para que a igreja fosse uma igreja santa, né? E eu tenho orado sempre pela nossa igreja, toda a igreja do Senhor na face da terra, pela igreja, o ministério onde eu congrego, que o Senhor trabalhe nos corações de todos nós, principalmente dos da liderança, a fim de que nós sejamos uma igreja pura, uma igreja santa, como é o desejo do Senhor. Uma igreja cheia de poder para vencer as tentações, vencer o mal, e que nós estejamos nos preparando para o encontro com o Senhor, no dia do encontro dele, que a palavra diz que os anjos nos levarão para o encontro com o Senhor nas nuvens, mas levarão os que estiverem preparados, os que aceitaram a sã doutrina de Deus, contida na Bíblia, os que se submeteram à sã doutrina. Mas a vontade do Senhor Deus não é que nós nos submetamos à doutrina por medo, mas sim por amor a Ele. Por amor a Ele, e que nós tenhamos entendimento que Deus é amor, e tudo que Ele faz é por amor ao ser humano. Aliás, por amor, Ele criou o mundo e criou o ser humano. Ele criou o ser humano e Ele terá prazer de que os seres humanos santos, os salvos, vivam com Ele eternamente. É o que está prometido na Santa Palavra. Então aqui também está dizendo no livro de Timóteo, aqui no versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é isto? Ora, isso já está acontecendo há muito tempo e vai acontecer cada vez mais, que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Quer dizer, ou elas ouvirão, mas não dão ouvido, não acreditarão, né? Ou a sã doutrina que a gente prega entra por um ouvido e sai pelo outro, e as pessoas continuam na mesma, ou elas não suportarão ouvir, então fugirão das igrejas para não ouvir. As pessoas não suportarão a sã doutrina e agredirão os evangelistas, porque a sã doutrina para eles é como sendo uma ofensa, um insulto, né? Então muitas vezes você vai falar a sã doutrina para certas pessoas, é como se você estivesse ofendendo eles, xingando eles. Então aqui o apóstolo estava prevenindo não só o presbítero Timóteo, o evangelista Timóteo, mas todos os pregadores de todos os tempos, todos os pregadores, pastores, mestres de escola bíblica de todos os tempos, que viria um tempo em que a maioria dos seres humanos não suportariam a sã doutrina. E isso já acontece, vai até a volta do Senhor Jesus, vai acontecer muito mais. Que a igreja vai ser impedida de pregar a sã doutrina, né? E a palavra diz, mas os que resistirem receberão a coroa da vida. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão para si mestres para si mesmos. Então a palavra diz que, sentindo coceira, as pessoas vão querer ter mestres que ensinem aquele estilo de vida que elas querem. Então, tem muita gente procurando mestres que ensinam que o homossexualismo não é pecado. Muita gente está ouvindo a fábula, né? O que é uma fábula? É uma história inventada. Muita gente está buscando igrejas, doutrina que ensina que Jesus era gay, que Jesus era homossexual, né? Então, nessa busca, até surgiram igrejas só de homossexuais. Por quê? Porque as pessoas não suportam a sã doutrina, que procura nos levar à salvação. E é agradável a Satanás que as pessoas recusem, que as pessoas não suportem a sã doutrina, porque os que não suportarem a sã doutrina e não se deixarem transformar por ela, serem santificados, irão com certeza para o fogo do inferno. Então muita gente não acredita que Deus existe,
Muita gente não acredita que o inferno existe. Muita gente não acredita que o diabo existe. Mas tanto Deus e os anjos da luz como os anjos das trevas são realidade. São realidade. E quem não crer vai constatar isso quando já não tiver mais jeito. E o fogo eterno estará à espera, né? Então, a palavra diz que as pessoas se recusarão a dar ouvidos e se voltarão para os mitos. E hoje em dia, as pessoas, muita gente não quer ouvir, muita gente não quer ter estudo como esse meu, que aborda esses temas. As pessoas querem distração, as pessoas querem movimento. Muita gente não quer igreja, uma igreja assim que ensina a santificação. As pessoas querem igreja muito animada. Muita gente confunde igreja animada com igreja avivada. Muita gente confunde avivamento com animação, com ânimo. Tem muita igreja que é animada e é avivada. E tem muita igreja que é animada, mas não é avivada. A igreja avivada é a igreja cheia do Espírito Santo. É a igreja cheia do Espírito Santo e onde as pessoas têm o poder de Deus para se santificar, onde Deus realiza milagres, sinais e maravilhas. É a igreja avivada. Nem toda igreja cheia de ânimo e de fantasias e de shows, nem todas essas é pelo Espírito de Deus. Certas manifestações que existem, nem todas são pelo Espírito de Deus. Então eu e você, nós vamos cada dia mais examinar as Escrituras, buscando as doutrinas de Deus, buscando entender a doutrina, a vontade de Deus para nossas vidas, e vamos nos deixando transformar pela doutrina de Deus, para que nós sejamos salvos, para que não nos suceda de perder a salvação e estar entre aqueles que o Senhor Jesus vai dizer: ide malditos para o fogo do inferno, que está preparado para Satanás e seus anjos, né? Desde o começo do século, né? Então aqui, também no versículo 5, o apóstolo ainda diz para Timóteo: você, porém, seja sóbrio, né? Quer dizer, ele está dizendo, então o apóstolo estava dizendo que muitos estariam recusando a sua doutrina, não suportariam a sua doutrina, mas era para ele ser sóbrio. Então, isso serve para mim também. Embora muitos estejam abandonando as igrejas porque não suportam a sua doutrina, muitos não querem ir à igreja, muitos não querem confessar Jesus Cristo porque não suportam a sua doutrina, mas você e eu, nós vamos suportar a sã doutrina. E vamos suportar ou até soar a trombeta dos anjos avisando da volta do Senhor, ou até fecharmos os olhos para descer à sepultura. Nós vamos suportar a sã doutrina, nós vamos amar a sã doutrina e nos deixar transformar por ela todos os dias, né? E aqui ainda o apóstolo diz para Timóteo: seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Então o ministério de Timóteo era ensinar o caminho da salvação, era ensinar a sã doutrina, e o apóstolo insta a ele que cumpra plenamente, quer dizer, enquanto ele fosse vivo, enquanto ele pudesse, para ele continuar buscando se enquadrar na sã doutrina e ensinar a sã doutrina. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Vamos ouvir mais um hino, mais um louvor, amém? No
Amém? Glória a Deus. Bispo Dário, pastora Vera, a paz do Senhor, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Obrigado, a paz. Então aqui nós já estamos terminando, né? Mas vai ser gravado e eu mando depois para o senhor, para a senhora pelo YouTube. Então esse hino fala, né? Dos crentes que estão abandonando a doutrina de Deus, que estão abandonando a congregação e voltando para o mundo. Então, a palavra também nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quer dizer, nós temos que orar para que os salvos continuem salvos e os perdidos se convertam. Os que não estão ainda em Cristo, que não estão caminhando para a salvação, sejam alcançados pelo nosso poderoso, amado Espírito Santo. Então agora nós vamos orar. Eu vou agradecer ao Senhor Deus daqui e você agradece daí. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, Deus de maravilhas. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que nos deste, Senhor, de termos a Tua palavra, Senhor, para examinarmos todos os dias e sermos, meu Pai, preparados para o encontro com o Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, liberta, meu Deus, a todas as almas, onde chegar, meu Deus, essa ministração, esse pequeno estudo da Tua palavra, da doutrina do Senhor. Envia também a Tua unção, meu Pai, para quebrar todo o laço de Satanás, para desfazer toda obra maligna na vida das pessoas, Senhor. Também envia a Tua virtude cura, liberta, transforma e salva, Senhor. Envia a Tua virtude, Pai, a todas as almas, a todas as pessoas. Senhor, envia o Teu poder, meu Pai, faz cessar as guerras. Faz cessar a guerra na Ucrânia, meu Pai. Faz cessar, meu Pai, a fúria da natureza, meu Pai, que está ceifando vidas, inclusive vidas de crianças, vidas de pessoas que são do Senhor. Só Tu podes, meu Deus, conter a natureza. Tu que és o Criador e és o Todo-Poderoso. Senhor, a todos nós, meu Deus, e aos da nossa casa, fala sempre, Senhor, secreta aos nossos corações o Teu propósito, meu Deus, e a Tua doutrina, para que nos santifiquemos e sejamos encontrados irrepreensíveis na volta do Senhor, quando o Senhor vier buscar os salvos. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? E você diz amém. Glória a Deus. Então, você que gostou, na terça-feira, se permitir o nosso Deus, teremos mais de novo. Nós vamos estudar um pouco mais sobre a doutrina de Deus e, como eu disse no fim da live passada, se você não compartilhar com ninguém essa live, você não vai me prejudicar em nada. Se você compartilhar, você não vai me beneficiar em nada. Mas se você compartilhar, com certeza almas serão beneficiadas com a palavra de Deus. Porque esta palavra de Deus, ela é santa e poderosa. Então, compartilhe. Compartilhe principalmente com aquelas pessoas que estão perdidas no vício, que estão em sofrimento por causa dos pecados, das coisas do mundo. Compartilha. Compartilha e Deus há de abençoar também você. Porque o Senhor Jesus, Ele disse que a palavra tem que ser levada até os confins da terra, a todas as nações, até o dia em que Ele vai mandar os anjos soar as trombetas e anunciando a volta dEle. Então você tem essa possibilidade de enviar a palavra para outras pessoas e assim a palavra ir até os confins da terra. E não compartilha só esses nossos estudos que nós fazemos aqui. Compartilha a palavra de Deus que você ouve, mas sempre que você ouvir, pega a sua Bíblia
E faz como os cristãos de Bereia. Você sempre vai examinando, ver se o que está sendo falado está de acordo com a palavra de Deus, a palavra que é a verdade. Amém? Então todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Glória a Deus. Depois será compartilhado no YouTube, no meu canal, examinando versículos bíblicos. Fiquem com Deus.